Fala galera, meu nome é Felipe Elia e nesse vídeo a gente vai conversar sobre padrões de código, linters e como isso afeta o teu bolso. Junto desse vídeo está saindo um post lá no blog com os códigos e links, então se você quiser visitar algum link ou copiar e colar algum código, é só visitar o link que está aqui embaixo na descrição. O começo do nosso papo tem que ser por que padrões de código são importantes. Uma das dificuldades que a gente tem quando a gente está desenvolvendo algum programa é que aquele código seja de fácil manutenção. Aumentar a legibilidade desse código facilita muito em manutenção. Para vocês terem uma ideia, o mesmo código pode ser escrito dessa forma e dessa outra forma aí. Vocês percebem que essa última forma é muito mais fácil de entender o que está acontecendo do que da primeira e a segunda, por exemplo. Além de toda essa questão de legibilidade do código, se você é um desenvolvedor focado em WordPress ou se diz especialista em WordPress, se você não usa o padrão da ferramenta, isso passa um sinal trocado de que você não é tão especialista assim ou você não liga tanto para o WordPress assim. E aí entra a parte de dinheiro. Seguir o padrão de código do WordPress pode ser o diferencial na hora de conseguir uma vaga para alguma empresa. Empresas internacionais, por exemplo, ligam bastante para esse tipo de coisa. As empresas nacionais, como já é difícil encontrar especialistas em WordPress, não se dão ao luxo de ligar tanto, mas é sempre um diferencial. Isso também pode ser um diferencial na hora de pegar algum projeto de alguma empresa que conheça bastante o WordPress e que vai notar se você segue ou não o padrão próprio da ferramenta. Se você é líder de uma equipe, de uma empresa, ou enfim, faz parte de uma empresa que não é focado em WordPress, eu espero que você siga pelo menos algum padrão. O próprio PHP tem algumas sugestões de padrão, são os PSRs, então você pode seguir pelo menos algum desses padrões e o resto do vídeo e do post podem te ajudar também a usar esses padrões. O próximo passo, então, é entender o que é um linter. Um linter é uma ferramentinha que vai analisar o teu código para ver se está tudo escrito certo. Ela funciona mais ou menos como corretor ortográfico. Então, assim, ela não vai interpretar o teu texto, não vai saber se o teu código está funcionando. Ela vai olhar e ver se você escreveu certo. O que o corretor ortográfico faz é ver se você escreveu a palavra do jeito certo e não se aquela frase faz sentido. O linter faz a mesma coisa. Então ela vai analisar se você está pulando linha no lugar certo, botando abre chaves e fecha chaves no lugar certo, dando os espaços que precisam ser dados, esse tipo de coisa. Vocês devem ter reparado aqui nos vídeos que eu mostro o código, que o meu Visual Studio Code sempre apita quando tem alguma coisa errada, né? Ele bota ali sublinhado em vermelho e tal, e é exatamente o linter agindo ali. Existem algumas formas que você pode usar o linter. Uma das principais, as que mais chamam a atenção para quem nunca usou, é essa do editor de texto, ali, do editor de código. Ele te mostrar ali em tempo real se você está escrevendo um código que segue ou não o padrão, é muito legal, muito interessante. Não se iluda achando que você vai ler a descrição do padrão do código e vai seguir sem alguém buzinar no teu ouvido. Não funciona assim, vão por mim. Como existem muitos editores de código, fica difícil passar aqui instruções específicas para cada um, mas basicamente você vai fazer sempre a mesma coisa, que é instalar o linter, configurar o linter fora do teu editor de código, instalar um add-on no teu editor de código e apontar o teu add-on do editor para essa instalação fora ali do linter. Basicamente é só isso, parece complicado, mas é bem facinho, porque esses add-ons já esperam que esses linters estejam em determinados lugares. Então, se você ali instalar o pacotinho da ferramenta certa, o add-on ali do teu editor vai apontar automaticamente para esses lugares. Além dessa questão de aparecer ali no editor de código, também existem mais dois lugares muito bacanas de ter um linter ali trabalhando. Primeiro é num hook chamado pré-commit do Git. Então, toda vez que você vai fazer um commit no Git, o linter roda e te diz se aquele código que você está tentando fazer o commit está seguindo o padrão ou não. Se não estiver seguindo o padrão, ele simplesmente aborta e não te deixa fazer o commit até que você corrige os erros. Isso é bem bacana para manter a base de dados do repositório sempre limpa. Eu expliquei no post lá como é que você pode configurar isso de um jeito fácil. Vai envolver dois pacotinhos do NPM, o Husky e o Lint Staged. Eles vão ali facilitar na hora de configurar as coisas todas e é bem rapidinho de fazer. Para estudar um pouquinho melhor como essas coisas todas funcionam, eu recomendo que você dê uma olhada no repositório do WooCommerce e do Yoast, porque eles têm essas ferramentinhas já configuradas bem certinho, então tu pode copiar de lá e adaptar para o teu projeto ou para o teu, enfim, para a tua necessidade. E aí, além desse lance do pré-commit do Git, você também pode fazer com que o linter seja um passo do teu CI, né, do teu Continuous Integration, da integração contínua. Então, toda vez que você for integrar algum código na tua base de código, você roda o linter e se tiver algum problema com aquele código, ele simplesmente impede que esse código faça parte. O lance do pré-commit ali do Git é bacana, mas você não tem como garantir que todos os desenvolvedores vão ter isso configurado certinho. Então, colocando isso como etapa do CI, você garante que nenhum código vai realmente fazer parte da tua base de código.
Isso que eu estou falando aí é aquela telinha que aparece quando a gente faz algum pull request no GitHub e diz ali que os testes não passaram. Quer dizer que alguma ferramenta de CI está integrada naquele repositório e está analisando o código que está sendo mandado e aí recusa automaticamente sem precisar que alguém veja o código, vê que não está servindo ali, não está seguindo o padrão e te avise através de um comentário e tal. A ferramenta de CI faz isso logo de cara. Também tem uma outra coisa que a gente precisa falar, que são as formas de instalar esses linters. Existem duas formas. Você pode instalar elas globalmente, ou seja, instalar uma vez só e aplicar esses padrões para todos os projetos que você faz. Esse não é o recomendado porque você não consegue compartilhar com a sua equipe e também não consegue definir especificidades por projeto. Faz sentido num universo onde você lida só com manutenção de projetos dos outros, mas você quer garantir que o teu código siga o padrão. Basicamente, você vai instalar os pacotinhos necessários passando uma variável ali dizendo que aquela instalação deve ser global. E aí, por pacotinhos, a gente está falando do Composer, que é o gerenciador de pacotes do PHP, e do NPM, que tem vídeo aqui no canal, que é o gerenciador de pacotes do Node. Além de instalar globalmente, você pode instalar por projeto, que é a forma recomendada, porque você consegue compartilhar isso com a sua equipe e aí cobrar da sua equipe que ela siga o padrão, definir especificidades por projeto, às vezes cada projeto precisa às vezes de uma regrinha, alguma coisinha diferente, e aí se você tiver essa definição por projeto fica mais fácil. E além disso, você consegue definir mais fácil esse lance do pré-commit e da integração com o CI. Quando a gente está definindo o linter por projeto, pode ser que dê algum probleminha no editor visual. Aí é só a questão de você apontar o teu pluginzinho lá do editor, né, o add-on, o módulo, depende de como o teu editor chama, mas é só uma questão de você configurar esse add-on aí para apontar para a pasta certa que ele vai funcionar direitinho. E aí vamos falar rapidinho de linters para cada uma das linguagens. O linter de PHP é o PHP Code Sniffer. Ele é um pacotinho do Composer e funciona junto com outro pacotinho do Composer, que é o próprio padrão do WordPress. Além desses dois pacotinhos, eu indico um terceiro, que é o que vai juntar uma coisa na outra. Sem esse terceiro, você vai ter que rodar uma linha de código ali para instalar o padrão de código do WordPress no Code Sniffer. E esse terceiro pacotinho faz isso automaticamente. É só configurar teu projetinho no Composer e instalar os três que eles vão se conversar. Esse é tranquilo de instalar globalmente. Lá no texto eu explico bem certinho como fazer. O linter de JavaScript é o ESLint. Esse não dá para instalar globalmente, pelo menos eu não consegui. Ele é um pacotinho do Node também, e aí você vai precisar do pacote do ESLint e do pacote com os padrões de código do WordPress. Além desses dois pacotes, você vai precisar de um arquivinho de configuração do ESLint para ele entender que aquele projeto usa o padrão de código do WordPress. Os linters, de modo geral, funcionam dessa forma. Você instala ali o pacotinho e cria um arquivo com determinado nome com as configurações e ele lê ali automaticamente. O linter de CSS é o StyleLint e a mesma coisa que o ESLint. Você bota o pacotinho do StyleLint, o pacotinho com o padrão do WordPress, cria um arquivinho de configuração para ele ler do lugar certo e funciona direto. Esses linters, os três, tem ferramentas para você corrigir alguns erros automaticamente. Então, por exemplo, esse código aqui todo abre chave, está pulando linha e na verdade ele tinha que estar na mesma linha. Você roda um comandinho que ele automaticamente vai corrigir isso para você. O PHP Code Sniffer vem com um irmãozinho que chama PHP Code Beautify, que é o PHP CBF. E existe uma extensão para o Visual Studio Code também, que você só clica com o botão direito, dá um Format Code e ele acerta tudo para você. A extensão que eu uso do ESLint para o VS Code também tem um comandinho na paleta que você roda e ele acerta tudo para você. O StyleLint, infelizmente, não tem. Então, quando precisa acertar algum código, eu vou na linha de comando e resolvo por lá. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Usar o padrão de código do WordPress eu tenho certeza que vai fazer diferença na tua vida e tenho certeza que vai fazer diferença também no teu bolso, porque você vai conseguir uma vaga de emprego melhor ou projetos mais importantes, porque usar padrão de código é algo que muita gente nota e que se você não usa, muito provavelmente você não vai passar em alguns processos de seleção exatamente por causa disso. Beleza? Então não se esqueçam de assinar o canal e ativar o sininho, compartilhar com seus amigos, deixa o curtir aqui embaixo e até semana que vem. Tchau!